0,1 km por hora. Um décimo de quilômetro por hora acima do limite. Isso foi o suficiente para tirar Pierre Gasly do pódio de Mônaco. 5 dias depois do Grande Prêmio, a FIA admitiu. O radar que mediu aquela velocidade estava impreciso. E não era só com Gasly. Dezenas de pilotos foram punidos com o mesmo sistema quebrado durante toda a temporada. Pois é, a FIA errou, corrigiu, e agora enfrenta o caos que ela mesma criou. McLaren, Red Bull e Williams estudam contestar a decisão na justiça desportiva. E quem perdeu no meio disso tudo? Um estreante de 21 anos que já tinha comemorado o primeiro pódio da carreira. Até o fim desse vídeo, você vai entender por que essa história não é sobre velocidade. É sobre 77 centímetros que a FIA esqueceu de medir. Antes de a gente entrar nos números. E acredite, tem número pra caramba. Você precisa entender o cenário. Grande Prêmio de Mônaco, circuito de rua mais icônico da Fórmula 1, disputado no domingo, 7 de junho de 2026. Uma corrida que, segundo a Gazeta Esportiva, já tinha tudo para entrar na história. Ultrapassagens raras, safety car, estratégias malucas de boxe. Chuva no início, pista secando no meio, aquela mistura de caos e precisão que só Mônaco entrega. Só que ninguém esperava que a polêmica maior viria depois da bandeirada. Porque o que aconteceu nos boxes mudou a classificação final de uma forma que, olha só, não tem nada a ver com velocidade. Tem a ver com o radar que mediu a distância errada. E a FIA só descobriu isso 5 dias depois da corrida. 5 dias. Tempo suficiente para o estreante Isaac Hadjar já ter posado para as fotos do primeiro pódio, dado entrevista como terceiro colocado e postado o troféu no Instagram antes de acordar na segunda-feira de manhã sem ele. É um caso raro, desses que a gente só vê quando o erro é tão absurdo que a federação não consegue mais esconder. Vamos aos fatos. Largado do Grande Prêmio de Mônaco. Pierre Gasly com a Alpine número 10, Oscar Piastri com a McLaren, Liam Lawson e Arvid Lindblad com as duas Racing Bulls, e Isaac Hadjar com a Red Bull, que vinha fazendo uma temporada de estreia surpreendentemente sólida. Segundo o G. Globo, Hadjar chegou para a corrida sem nenhum pódio na carreira na Fórmula 1. Era a grande chance dele. Do outro lado do grid, Gasly tentava emplacar o terceiro pódio dele pela Alpine, uma equipe que, vamos combinar, não estava entre as favoritas no Principado. A pista molhada no começo, depois secando, aquela confusão típica de Mônaco. O safety car entrou na volta 18, os boxes viraram um cassino de estratégia, e no meio da prova, todo mundo passando pelos boxes, inclusive Gasly. 2 vezes. Na primeira, o radar marcou 0,1 km por hora acima do limite de 60 km por hora. Na segunda, 0,4 km por hora acima. Irrisório. Irrisório a ponto de, segundo a Gazeta Esportiva, o próprio engenheiro de pista da Alpine ter questionado a medição no rádio durante a corrida. Mas o regulamento da FIA, segundo a All Sport, não dá margem. Qualquer excesso, por menor que seja, é 5 segundos de punição. Multiplicado por duas infrações, 10 segundos. Gasly caiu de terceiro para sétimo. E quem herdou o pódio foi Isaac Hadjar, da Red Bull, que pela primeira vez na vida subia no top 3 da Fórmula 1. A cena foi bonita. Hadjar no rádio, a equipe comemorando, a Red Bull postando foto comemorativa. Tudo antes de a Alpine entrar com um recurso que mudaria tudo. O detalhe que pouca gente percebeu na hora. A Alpine não contestou a penalidade durante a corrida. Só depois. E foi aí que a calibragem do radar virou o centro do furacão. Agora presta atenção, porque aqui a história vira um caso de engenharia. E de poder. A Alpine recorreu no mesmo dia da corrida. Apresentou dados de telemetria, registros de cronometragem oficial da Fórmula 1 e até depoimento por escrito do próprio Gasly, que segundo a Gazeta Esportiva declarou: "Me sinto roubado." Foram 2 centésimos de segundo de diferença na medição. Isso não é Racing. A equipe francesa argumentou que a velocidade média calculada pelo radar não correspondia à distância real percorrida pelo carro no pit lane. Na reunião de quinta-feira, 11 de junho, com representantes de quase todas as equipes, a FIA fez o que deveria ter feito antes da corrida, recalibrou o sistema. E aí veio a descoberta. O problema era uma diferença de 77 centímetros na configuração das zonas de medição dos boxes. A fórmula usada para calcular a velocidade média dos pilotos considerava uma distância maior do que o carro realmente percorreu, ou seja, o sistema superestimou a velocidade de todo mundo que passou por aquele trecho. E aqui vai o plot twist que a FIA não contou no comunicado oficial. Segundo o All Sport e o Terra Sports, dezenas de pilotos foram punidos com o mesmo sistema ao longo do ano. Não só em Mônaco. Punidos em corridas anteriores como Imola e Miami, em treinos classificatórios, em voltas de instalação. A FIA simplesmente não revisou as punições anteriores. Só a da Alpine. A pergunta que não quer calar. Porque a Alpine teve o recurso aceito em 5 dias e os outros pilotos?
de equipes menores como Haas e Sauber. Seguram punições de um radar que a própria federação admite estar quebrado? E aqui é onde o recorte vivo entra com um ângulo que ninguém está comentando. A FIA declarou que a informação sobre a imprecisão foi passada às equipes só na quarta-feira, dia 10, pela Formula One Management, 3 dias depois da corrida, motivo pelo qual aceitou a petição da Alpine. Beleza. Mas espera. Se a FIA sabia que o radar estava impreciso desde antes da corrida, e o Terra Esportes levantou que os dados de calibração estavam disponíveis desde a sexta-feira de treinos livres, por que a punição foi aplicada em primeiro lugar? Ou melhor, por que só a Alpine teve acesso rápido ao recurso? A Red Bull, a McLaren e a Williams têm departamentos jurídicos enormes. A McLaren, aliás, segundo o G. Globo, já estuda questionar a legalidade da revisão com base no artigo do regulamento que estabelece o prazo de 30 minutos após a corrida para qualquer protesto. A Williams, por James Vowles, já declarou apoio formal à contestação. Mas e as equipes menores? A Haas, atualmente em nono no Mundial de Construtores, não tem estrutura para brigar com a federação. A Sauber, que nem pontuou nas últimas 3 etapas, também não. E os pilotos que foram punidos em corridas anteriores com o mesmo radar defeituoso, em Imola, em Miami e no Bahrein, esses simplesmente não existem no radar da federação. O campeonato inteiro virou um imbróglio jurídico. E a FIA, ao admitir o erro seletivamente, abriu um precedente perigoso. Daqui para frente, toda punição de pit lane pode ser contestada com base nesse caso. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Com a revisão da FIA, Isaac Hadjar caiu de terceiro para quarto lugar. Oscar Piastri foi para quinto, Liam Lawson para sexto, Arvid Lindblad para sétimo. Uma reação em cadeia que afetou 6 pilotos numa tacada só. E o pior, Hadjar, que já tinha feito a volta de honra, dado entrevista como terceiro colocado, subido simbolicamente no pódio dos boxes. Acordou na segunda-feira sem o troféu. Segundo o Gnews Fun Petit, a Red Bull já prepara um recurso formal questionando a legalidade da revisão fora do prazo regulamentar de 30 minutos após a corrida. A McLaren, por sua vez, estuda questionar o método de medição alternativo usado pela FIA para recalibrar o radar. Segundo eles, o novo cálculo também não foi validado por todas as equipes antes de ser aplicado. É uma guerra de advogados em cima de uma corrida que já terminou. E isso muda como você vê a Fórmula 1. Porque no fim, não importa só o piloto mais rápido. Importa quem tem o melhor departamento jurídico, quem tem acesso à informação antes dos outros, quem consegue protocolar recurso antes do concorrente. O Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona-Catalunha, já está rolando neste fim de semana. E a Alpine, nas palavras do próprio chefe de equipe Oliver Oakes, disse que o foco agora é buscar o melhor resultado possível com seus 2 carros e seguir em frente. Traduzindo, torcer para não ter outra confusão. Mas com a FIA, a gente sabe que confusão é questão de tempo. Não é se vai rolar. É quando. No fim das contas, a FIA errou, corrigiu, criou outra polêmica. E agora torce para não virar ré numa novela judicial dentro da própria Fórmula 1. Hadjar perdeu o primeiro pódio, Gasly recuperou dele depois de 5 dias de ansiedade, e dezenas de pilotos seguem com punições de um radar que a própria federação admitiu estar quebrado. A pergunta que fica é: se o radar estava impreciso para todo mundo, quem foi injustiçado e não teve equipe grande para brigar? Porque a Haas, a Sauber e a Williams não têm o poder de fogo da Red Bull. Manda nos comentários. Que história tu quer que a gente decifre na semana que vem? Se gostou, clique em inscrever. Toda sexta-feira tem um Express novo sobre o que ninguém viu na Fórmula 1 e no automobilismo. 16 horas, pontualmente. E no próximo vídeo, o que a Red Bull escondeu no contrato de Hadjar que pode explodir antes do meio do ano?